Ok, boa noite a todos mais uma vez. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, graças te damos sempre, ó Pai. Obrigado por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado, agradecemos sempre pelo perdão dos pecados que o Senhor nos dá e pelas bênçãos e pelos livramentos, que são tantas que a gente nem se lembra. Ó Pai, obrigado por estarmos juntos aqui nessa comunhão. Obrigado pelo bom professor que vamos ter sempre aí à disposição para nos dar todas as instruções bíblicas. Nos esvazia do mundo lá fora, nos concentra aqui para aprender, nos ajuda a praticar e a ensinar. Ajuda os que estão para entrar na live aí, se possível, lembra eles. E que tudo seja feito aqui de acordo com a palavra de Deus, que assim o nome de Deus é honrado e glorificado. Em nome de Jesus é que oramos, já agradecido. Amém. Muito bem, que livro que nós estamos mesmo, Lick? 2 Coríntios 3:6 hoje. 2 Coríntios, ok. 3:6. Obrigado. Então, novamente, Paulo escreveu a segunda carta da Macedônia, né? Não se sabe aonde, talvez de Filipos, mas a Macedônia. E, bem provavelmente, quem levou a carta foi o mesmo que levou a primeira carta, que foi Tito, né? Teria sido Tito. E isso foi após Paulo ter recebido Tito, que regressou da Acaia, né? Onde ele teria, para quem ele teria escrito a primeira carta, uma carta dura, né? Bem dura mesmo. Agora, só para ter uma ideia assim, que ajuda um pouquinho, a primeira carta foi escrita de Éfeso e foi escrita especificamente, a meu modo de ver, certo? A Corinto, ok? A Corinto, aos coríntios. A segunda carta foi escrita não somente aos coríntios, mas a todos os santos em toda a Acaia, ok? Então, isso aí ajuda você a entender que os problemas mencionados na primeira carta eram problemas específicos de Corinto, né? De Corinto, certo? E eu entendo assim, né? A menos que eu possa notar diferente, mas... E a segunda carta, já não. A segunda carta já é uma carta a todos os acaios. Inclusive, você vai verificar que nos capítulos 8 e 9 da segunda carta, Paulo está dando instruções aos acaios com relação à coleta, aos irmãos pobres, a oferta, né? E a coleta que ele faria aos irmãos pobres da Judéia, certo? E a primeira carta é uma carta que Paulo corrige muitos problemas através da revelação, né, do conhecimento de Jesus Cristo através dele, né? E tem tudo a ver com a comunhão de Jesus Cristo a que Deus nos chamou. E essa comunhão é fundamentada, certo? Nos ensinos, na revelação do conhecimento de Jesus Cristo, ou seja, nos ensinos de Jesus Cristo. Quem revelaria? O Espírito Santo. A quem? Aos apóstolos, certo? E quem que enviou o Espírito Santo? Né? Jesus. Quem enviou Jesus? Deus. Bem, na segunda carta, eu entendo que quando que a intenção de Paulo ir a Corinto, a Acaia, na verdade, e a Macedônia, duas províncias ali da Europa, né? A intenção era fazer o recolhimento das ofertas aos irmãos pobres da Judéia, ok? Mas quando Paulo recebeu Tito lá na Macedônia, eu entendo que Tito também disse a ele dos falsos profetas, né, que existiam lá em Corinto, certo?
Na verdade, eles não eram falsos profetas, eles eram falsos apóstolos. Capítulo 11, versículo 13. Falsos apóstolos, né? Então, a mensagem que Paulo transmite aqui nessa carta, certo? Está no versículo, vamos supor, 3, 4 e 5, né? Principalmente o 3 e o 4, mas vamos dizer o 3, 4, 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, os 6, é para o vosso conforto e salvação, etc. Então, a meu modo de ver, o ponto aqui é que Deus é Deus de misericórdia, de misericórdias e de toda consolação, e Ele nos conforta, certo? Para que possamos também confortar outros. Mesmo quando estamos atribulados, nós somos confortados. E nesse conforto, a gente conforta também os angustiados, né? Os que não estão confortados. Paulo, ele vai falar muito da autoridade apostólica dele, certo? Em que, vamos dizer assim, ele se sentia bem consolado misericordiosamente por Deus, através do apostolado. Ele usava o apostolado para consolar misericordiosamente outros. Inclusive, os irmãos de Corinto, né, que estavam, em outras palavras, os sofrimentos de Paulo não afastavam ele, certo, do trabalho misericordioso de consolo às pessoas, ok? E qual era o consolo misericordioso que ele tinha? O apostolado, certo? E nós vamos verificar também que há um consolo aqui, né, dos irmãos da Acaia, da Macedônia, os irmãos pobres da Judeia. Mas nós já vimos no capítulo 2 um outro consolo aí, né, que é o irmão penitente, né, o irmão que tinha possuído a mulher do pai dele, né, no capítulo 5 de 1 Coríntios. Paulo condena aquilo por completo e pediu para que o irmão fosse excomungado. Vamos dizer assim, para não tivessem comunhão com ele. Não há comunhão. Mas nota que o irmão se arrependeu, certo? E Paulo, então, diz para ele ser aceito na comunhão de volta. Então, isso é um grande consolo ao irmão, certo? Que estava desconsolado pela excomunhão, certo? Pela excomunhão. Muito bem, nós estamos no 3. Aonde, Lica? 3, 6. 3, 6. 3, 6, isso. Ok, muito bem. O apóstolo Paulo, novamente, ele defende muito a sua autoridade apostólica, certo? Em outras palavras, como se fosse assim, olha, na nova aliança, nós temos todo o consolo misericordioso da parte de Deus, ok? E Paulo, como apóstolo de Jesus Cristo, tendo sido consolado misericordiosamente pela salvação que ele recebeu, pelo apostolado, então ele transmitia esse consolo da nova aliança, vamos dizer assim, da qual ele era um apóstolo, certo? Por Jesus Cristo, ele transmitia esse consolo a todos.
Uma aplicação para nós é que nós devemos reconhecer todo o consolo que nós temos e devemos usar o consolo que nós recebemos para consolar outros, né? Isso é uma coisa que não é muito feita, né? É. Mas isso não vou fazer. Presencial online está falando que isso não é muito feito. Inclusive, nós estávamos conversando outro dia da saúde que a gente tem, né? Graças a Deus, é um consolo ter uma boa saúde. Então, vamos usar esse consolo para consolar outros, né? Usando a nossa saúde para consolar outros, certo? Muitas vezes nós não fazemos isso, por uma razão ou outra, nós não paramos para meditar nas nossas bênçãos, que são consolos da parte de Deus. Muita gente, a gente se concentra só no que é ruim, né? Por exemplo, agora no Covid, quando tem crise econômica, a pessoa perdeu o emprego, está doente por uma causa ou outra, uma doença ou outra. E a gente, então, concentra bem nisso. Mas eu creio que nós devemos precisar nos concentrar também no consolo que nós temos recebido da parte de Deus. Qualquer tipo de... Todo o consolo. Econômico, certo? Por exemplo, a pessoa fala, eu sou pobre, né? Vamos dizer assim. Bem, pobreza é uma coisa relativa, né? Se você for verificar aqueles que estão morrendo de fome, você vai verificar que você não é bem pobre, né? Você é até rico, né? Então, a gente precisa precisamos parar e concentrar, analisar o consolo que nós temos recebido da parte de Deus e usar esse consolo, que na verdade é um consolo misericordioso, né? Porque estamos na nova aliança, a nova aliança é um consolo misericordioso, para podermos consolar outros. Muito bem, alguém lê para nós aí do 7 ao 11, por favor. É do Eu 6, posso seu ler. Enio. Do 6. Então, lê do 6 aí, por favor. Eu posso ler e vocês me confirmam como é que está a internet, tá bom? Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O mistério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse mistério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que houve, trora foi glorificado, foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Bem, eu creio que vamos dizer, autoexplicativo, inclusive essa leitura aí. De que versão que é essa leitura aí? NVI. NVI. Então, é uma outra maneira de falar, de explicar aqui. Eu estou com a RA, Revista Atualizada, mas, na verdade, o ponto aí é muito simples. Você se lembra de Moisés, que quando ele esteve com Deus, desceu do monte, ele tinha que pôr um véu na cabeça dele para que o povo pudesse olhar para ele, porque a glória era muito grande a ponto de ele não poder olhar, né? Ele não poder, os filhos não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse desvanecente. Eventualmente, aquela glória se desvaneceu, certo? Vamos dizer assim, acabou. Porque, na verdade, a glória do Velho Testamento, né, se desvaneceu.
já não, vamos dizer assim, já não tem mais valor. Agora, a glória da nova aliança, certo? É uma glória permanente que não desvanece. Em outras palavras, você pode até mesmo olhar, você pode olhar Cristo, podia olhar a Cristo, certo? Fitar Cristo, e você pode fitar qualquer um que está na glória da nova aliança, porque é uma glória permanente, e é uma glória que não desvanece, né? É permanente. Então, na verdade, a meu modo de ver, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: ele se sentia, certo? Muito, vamos dizer assim, privilegiado, consolado misericordiosamente por Deus, certo? Por ser um propagador, inclusive, dessa nova aliança, porque ele era um apóstolo. Ele era um apóstolo, né? E ele, então, propagava esse consolo misericordioso. Ele entendia muito bem isso, a ponto de Paulo, se Paulo tivesse vivo até hoje, ele estaria pregando o evangelho. Velhinho. Estaria pregando o evangelho, certo? Bem velhinho. Hã? Estava bem velhinho. Bem velhinho, mas ele entendia a importância, a grandiosidade da glória da nova aliança que ele recebeu, né? Ele entrou nessa nova aliança, nessa glória, e ele reconhecia isso, certo? E ele, então, reconhecia que em Moisés era uma glória também, mas se desvaneceu, mas essa glória da nova aliança não se desvanece, certo? Então, aquele de nós que entende a glória, certo? Olha, se você fosse definir contextualmente, certo? Contextualmente, glória. Aqui, no livro de 2 Coríntios, qual seria a maneira contextual de definir? Eu quero 2 palavras só. Riqueza e grandiosidade. Você já falou 3, já não serve. Consolo e misericórdia. Você também falou 3, também não quero 3. 2. Não, consolo, misericórdia. Pronto, eu tiro o E. Consolo, misericórdia. Consolo misericordioso, irmã. Ok, Giovanni. Pronto, tá aí. Consolo misericordioso. Consolo misericordioso. Isso aí, isso não desvanece. Inclusive, a gente vai para o céu nesse consolo misericordioso, certo? Então, essa glória não desvanece. Eu estou dizendo aqui, definindo aqui contextualmente, aqui em 2 Coríntios, né? É claro que você pode definir glória de várias maneiras, né? Inclusive até mesmo em outros livros, né? Muito bem. Alguém lê para nós aí do 12 ao final do capítulo. Vou ler. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muito confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não compreendessem, não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora,
o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ok. Ok, é outra maneira de falar tudo que nós já falamos, né? Olha o versículo 12. Tendo, pois, tal esperança. A esperança é da glória que é permanente, certo? Ok. Então, tendo, pois, tal, que é o versículo 11, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Não como Moisés, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas nós não. Agora, e até hoje, está dizendo até hoje, quando Paulo escreveu, e até hoje, certo? Os sentidos deles se embotaram. Até o dia de hoje, quando faz a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. É como se fosse assim. Tem uma cortina, é como se fosse uma cortina, um véu, certo? Que impede que eles enxerguem, certo? A glória de Deus. No caso de Moisés, quando Moisés falava, ele tinha que colocar o véu para as pessoas não enxergarem a glória de Deus. E era uma glória que se desvanecia. Agora, a glória não desvanece. Ela é permanente, não só isso. Nós não colocamos véu na cabeça, sobre a face. Não punha uma cortina sobre a... Né? Não há uma cortina. A gente fala abertamente, é como se fosse assim, a gente transmite a glória de Deus através do nosso rosto, vamos dizer assim, como Paulo está dizendo aí, né? No versículo 13, não somos como Moisés, que põe a véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram. Ok, não conseguiam ver, endureceram, não conseguiram ver. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da Antiga Aliança, que é como Moisés falando, a leitura da Antiga Aliança é como Moisés falando, vamos dizer assim, quando faz da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Tira o véu, certo? Enxergue a glória de Deus, até mesmo, vamos dizer assim, a meu modo de ver, até na Antiga Aliança, entendeu? Hoje em dia, até mesmo quando a gente lê a Antiga Aliança, não há véu. Não há véu. Porque a gente consegue enxergar Jesus Cristo, a gente consegue enxergar o plano de Deus para a salvação, mas eles não. É como na época de Moisés, eles não podiam ver a glória de Deus. Hoje também, os judeus, quando leem a leitura da lei, quando leem a lei, né, fazem leitura da lei, a mesma coisa, o véu permanece. Eles não conseguem enxergar a glória de Deus. Mas nós não, como o véu foi retirado, nós enxergamos e nós vemos e nós transmitimos. Quando nós falamos da glória de Deus, certo? Quando nós pregamos o Evangelho, a Nova Aliança, não tem nada de véu. Não tem um véu na cabeça, certo? Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Aí consegue enxergar. Por exemplo, só para você ter uma ideia, se você vai estudar o livro de Levítico hoje, certo? Nós entendemos a glória de Deus lá, refletida aqui em Jesus Cristo. Mas o judeu não, ele não consegue ver isso. Tem um véu aí que impede ele de enxergar Levítico. No plano de Deus, na glória de Deus
o ser humano, entendeu? Então, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Liberdade do quê? Provavelmente liberdade de enxergar a glória de Deus, certo? Liberdade de poder falar, liberdade do pecado, certo? Liberdade da letra, certo? A gente consegue, tem liberdade de enxergar, de ver o plano de Deus, ou seja, a glória de Deus. Versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, certo? Então, nós não temos véu no nosso coração. Olha o versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Versículo 15. Versículo 15. Então, no versículo 18, e todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, sem véu no coração, enxergando, tendo liberdade para enxergar, contemplando como por espelho a glória do Senhor, o que eles não podiam contemplar, nós podemos contemplar como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, nós somos transformados porque nós observamos, enxergamos a glória de Deus na nova aliança. Consequentemente, a gente é transformado de glória em glória nessa mesma glória. Porque enxergamos a glória, somos transformados nessa glória, certo? Como por na própria imagem do Jesus Cristo, a quem a gente está vendo. A gente está vendo ele. Aí está vendo a glória dele, que é a glória de Deus em Jesus Cristo, na nova aliança. Então, nós somos contemplados e nós, então, somos transformados de glória em glória. Ou seja, há um crescimento espiritual, um crescimento glorioso na vida daquele que consegue enxergar, porque nós conseguimos enxergar, a glória de Deus nessa nova aliança. Os judeus não conseguiam enxergar em Moisés, mas nós conseguimos enxergar em Cristo a glória de Deus para nós, na qual nós somos transformados na mesma imagem daquele que a gente está observando, que é o próprio Jesus. Então, Paulo entendia tudo isso, consequentemente, certo? Ele se sentia consolado nisso tudo, então ele então consolava os outros. Como? Olha o versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, dessa transformação gloriosa, vamos dizer assim, servimos-nos de muita ousadia no falar. Então, quem entende essa glória tem toda a liberdade para falar essa glória, dessa glória. Pois não tem um véu na cabeça, nem no coração. Então, ele pode falar dessa glória, como se transmitir abertamente essa glória para as pessoas. Então, como ele sabia disso, esse foi o caso dele, ele foi consolado assim, então ele consolava também como? Falando, propagando, certo? Essa glória. Faz sentido, não? Muito bom. Novamente, o apóstolo Paulo se sentia consolado, né? Misericordiosamente, então ele também consolava misericordiosamente com essa mesma misericórdia que ele recebia. Em outras palavras, quanto mais a gente cresce, mais a gente fala. Quanto mais a gente entende, mais a gente explica. Entendeu? Quanto mais a gente conhece a glória em Jesus Cristo, a glória da nova aliança, mais a gente propaga essa glória. Então, aí, 2 pontos. Vamos crescer na glória e vamos propagar a glória.
que está na nova aliança. Ok? Muito bem. Irmão, é interessante, é o Paulo falando aqui, de São José dos Campos. É interessante que... Peraí. É Paulo falando aqui? Está falando da leitura de 2 Coríntios ou não? Não, é isso mesmo. Por quê? É dessa leitura que você acabou de falar aí. Porque o seu nome também é Paulo. É Paulo também. Então, esse é o Paulo de 2 Coríntios, você está falando. É o Paulo de São José dos Campos, por isso que eu falei, de São José dos Campos, Ah, você falou isso? Ok, então vai, vamos lá. para não confundir. Ok. O Paulo aqui, né, o Paulo, nosso, meu xará aqui, é interessante que ele falava dessa glória de Jesus com uma convicção assim, com uma presença de Jesus, pelo fato, ele sendo apóstolo, ele teve aquele encontro com Jesus, né? Então, E não assim, teve véu no rosto de Jesus quando ele teve o encontro com Jesus e quando ele aprendeu com Jesus durante 3 anos, sem véu, na cabeça de Jesus. Okay. Exatamente. Então, imagina a maneira com que ele conseguia passar isso aí para os irmãos ali, né? Para poder, assim, chegar para eles essa mensagem que Paulo estava explicando para eles, né? Então, é uma coisa assim que a gente começa a notar aqui que faz um sentido muito, muito... Qual que é a palavra que eu poderia usar aqui? Né? Ele, por ter o conhecimento da antiga aliança também, era bem, né? Então, ele passava uma coisa assim, bem como o povo recebeu de Moisés, né? Moisés, ele subiu e falou com Deus, né? Então, ele mostrava com uma convicção muito boa isso aí, né? A gente percebe isso aqui na leitura, né? Sim. Agora, a gente não quer, assim, vamos dizer assim, como se permanecer muito nisso, mas, olha só, Moisés não era glorioso, vamos dizer assim. Quer dizer, a glória não brilhava no rosto dele quando ele subiu ao monte. Quando ele desceu do monte, a glória brilhava. Aí ele punha véu. Eventualmente, a glória desvaneceu e ele ficou como ele estava antes, sem essa glória. Mas Jesus veio lá do céu. Ele trouxe a glória com ele. Certo? E ele, então, brilhou a glória de Deus, sem véu no rosto dele. E ele voltou para a glória que ele tinha. Certo? Então, não é como Moisés. Não tinha e não tinha. Não tinha, passou a ter, depois não teve, de novo. Jesus tinha, veio, tinha, continuou tendo e está tendo até hoje. Okay. Então, muito bem. Capítulo 4. Alguém lê para nós aí até o 6, por favor? O Giovanni tinha levantado a mão aqui, Enio, acho que tinha um comentário, uma pergunta, rapidinho antes de tu iniciar. Não, só que a versão da NVI, ela traz uma versão mais fácil de compreender, mas o Enes ficou muito bem, acho que tá perfeito. Portanto, Muito bom. Capítulo 4, versículo 1 a 6, por favor. Eu já aproveito o embalo, vou ler aqui então, 4, do 1 ao 6. Pelo que, tendo este ministério, segundo as misericórdias que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, e ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ok. É mais ou menos também parte do que nós
nós já falamos, né? Pelo que tendo esse ministério. Que ministério? É o ministério da propagação da glória de Cristo, certo? Da glória da nova aliança, certo? Em que há transformação de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Vamos dizer assim, podemos dizer que esse ministério está aí do versículos 12, aliás, podemos dizer, está no capítulo 3 inteiro, né? Esse ministério aí, certo? Que é exatamente essa glória da nova aliança. Então, pelo que tendo esse ministério, quem? Eles, Paulo, os que estavam com ele propagando, pregando o evangelho. Segundo a misericórdia que nos foi feita. Então, a misericórdia que eles receberam a misericórdia. Então, eles estão consolados por estarem nessa glória, nessa nova aliança, pela misericórdia de Deus. Ele fala isso. Segundo a misericórdia que nos foi dada, que nos foi feita, não desfalecemos. Mas como você vai desfalecer? Você conhece essa glória. Essa glória é permanente. É uma glória em que a gente é transformado de glória em glória nela. Certo? Você vai desfalecer? Eu sei que tem pregadores que desanimam, que abandonam o ministério, certo? Mas se eles entendessem a grandiosidade, certo? A profundidade dessa glória, certo? A eternidade, o fato que ela é permanente, eu entendo que eles deveriam ter a mesma atitude que Paulo teve, não desfalecemos. Porque problema, meu amigo, tribulações, ele já falou no início do livro, tribulações nós temos. Qual o pregador que não tem tribulações? Qual o pregador que não tem tribulações? De tudo quanto é tipo. Mas ele não é consolado, ele não sabe que ele está na glória permanente, ele não sabe que ele vai viver eternamente nessa glória, ele é consolado. Então, ele mesmo nas tribulações, ele consola outros, como diz lá no começo do livro, mesmo nas tribulações, lá no início do capítulo 1. Então, Paulo está dizendo isso, certo? E Paulo está onde? Agora, escrevendo essa carta de onde? Macedônia. Macedônia? Ele foi de onde para ele foi de onde que ele foi para Macedônia? Éfeso. De Éfeso. Ele foi de Éfeso para Macedônia. Certo? Agora, lembra o que aconteceu em Éfeso? Meu amigo, olha, ele teve um problemão lá em Éfeso. Um problemão lá em Éfeso, certo? Você vê, deixa eu ver aqui onde é que fala. Tem que falar aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Não, mas eu acho que está aqui em 2 Coríntios também. Eu vou procurar já aqui. Eu tenho uma palavra que eu vou procurar aqui, porque ele fala, deixa eu lembrar onde. Aí no 2 Coríntios... não, é 1 Coríntios que ele fala, né? No final do 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 32, diz assim: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ele diz isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Mas ele teve problema sério lá vamos ver isso mais especificamente aqui em Atos, capítulo
Ele está na terceira viagem. Atos 19, né? 19, capítulo 19. Deixa eu ver aqui. Ali no versículo... olha no versículo 23. Certo? De 19. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, certo? E então Paulo teve muito problema ali no final olha o capítulo 20, versículo 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Então, ali do 19, 23 até o 21, aí descreve um grande problema que Paulo teve lá em Éfeso. Mas, em todos os casos, deixa eu ver aqui, nós estamos no 4. Então, mesmo em tribulação, certo? Ele não desfalecia. Pelo contrário, o versículo 2 do 4:2, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Não havia problema que fazia com que Paulo parasse de propagar a glória da nova aliança, na qual há um consolo misericordioso, certo? Pela manifestação da verdade, que é exatamente a verdade aí seria a glória, o consolo misericordioso da nova aliança, contextualmente falando. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, tem gente que não enxerga. Tem gente que não enxerga, entendeu? Tem gente que não enxerga. Mas Paulo está falando assim, a gente fala abertamente, com liberdade de propagação da glória. A gente explica, esclarece, fala, compara. Mesmo assim, tem gente que não enxerga, certo? Versículo 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem nessa glória, na glória da nova aliança. Inclusive judeus, né? Inclusive judeus. Para que eles não resplandeçam a luz, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, ou seja, a nova aliança, o qual é a imagem de Deus. Então, Jesus gloria o quê? Deus. Ele gloria a Deus. Entendeu? A glória dele, né? Ele veio gloriar Deus aqui na Terra, certo? Gloriar quer dizer brilhar Deus. Liberdade das pessoas de enxergar Deus, ok? Porque nós não pregamos, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não há véu impedindo essa glorificação. Então, eu vou dizer, não há véu. No entanto, se você não entende bem essa glória da nova aliança, como é que você vai brilhar ela? Entendeu? Então, tem pregador ou tem irmão que fica marcando passo, mas não diz lá que é de glória em glória. Se é de glória em glória, nós não marcamos passo. Se é de glória em glória, ele vai crescendo cada vez mais nessa glória, certo? Nessa iluminação da glória de Deus
na face de Cristo, que a gente enxerga. Consequentemente, a gente pode brilhar essa glória, porque a gente está crescendo nela de glória em glória, a gente tem como brilhar ela. Mas se a gente ficar marcando passo, a gente não brilha. Brilha só aquilo ali. Eu creio que temos que ir de glória em glória para brilhar cada vez mais a glória da nova aliança. E assim nós estaremos nos beneficiando do consolo misericordioso da nova aliança e estamos também consolando misericordiosamente os outros por brilhar a eles a glória da nova aliança. Contextualmente falando. Ok? Faz sentido, não? Giovanni? Uma pergunta, irmão William. Eu sei que o contexto aqui, ele está falando que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, ou seja, dos não cristãos, dos que não aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. Eu posso usar esse texto nos dias de hoje também para falar dos cristãos que se batizaram, aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, mas estão cegos por não se congregarem, por não buscar o entendimento da palavra através de estudo, por serem desleixados. Eu posso dizer que esses irmãos eles também são descrentes, estão cegos da verdade de Cristo, como os judeus desobedientes dos 40 anos no deserto, ou não? Olha, eu diria o seguinte, mas eu diria da seguinte maneira. Todo cristão, né, assumindo que esses que você mencionou, que se afastam, eles uma vez eles entraram na glória da nova aliança. Muito bem. Então, vamos ver, eles estão no nível 5, só para você ter uma ideia, num patamar 5. Um pé na igreja e um pé no mundo. Vamos assim. Vamos dizer assim. Eles estão num patamar 5. Agora, de acordo com o que Paulo está dizendo aqui, nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, de 5 nós vamos para 6, vamos para 7, vamos para 8, entendeu? Ok. Agora, esses aí que não vão de 5 para 6, de 6 para 7, 7 para 8, como é que eles vão? De 5 para 4, 4 para 3, 3 para 2. Eles vão se desgloriando. Desgloriando. E pode chegar a um ponto, como você mencionou, que o Deus desse mundo cegou eles de novo, porque eles já eram cegos antes de entrarem na glória da nova aliança. A meu modo de ver, eles eram cegos e viram a glória. Mas aí eles abandonaram a glória e se tornaram cegos de novo. Tem uma passagem lá em Pedro que, a meu modo de ver, resume tudo isso aí. Alguém lembra? Você falou que a porca lavada botou. Já foi falado isso nas outras aulas. Verdade. Quem falou foi Sabidinho, viu? Ok. Seu genérico. Ok, vamos lá. É o cão. O cão. A passagem de Pedro vai me apontar aqui. Deixa eu buscar para você aqui, espera aí, que eu não estou lembrando aqui. A porca e o cão que volta para o vômito. Sim, mas vamos ver, ele quer saber a passagem. É 2 Pedro, capítulo 2, final do capítulo. Espera aí que eu vou já te dizer. 2:22 de 2 Pedro. É 2:22? Obrigado, irmão. Já achei aqui, obrigado. Vou apontar, obrigado. Ok. 2 Pedro 2:22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Espera aí. O cão, ele tinha vomitado, agora ele comeu o vômito. A porca tinha sido lavada, agora volta ao lamaçal. Então, é como se diz aí, espera aí. Ele está na glória, no nível 5 da glória. No lugar de ir para 6, 7, 8, vai para 4, 3, 2, 1 e 0. É como se fosse o cão voltando ao vômito, voltando ao seu próprio vômito, e a
porca lavada voltando ao lamaçal. A meu modo de ver. Ok? Muito bem. Alguém lê do 7 ao 15 para nós, por favor? O Enio, o que ele quer dizer com o Deus desse mundo? Bem, podemos dizer que é o materialismo, podemos dizer que talvez seja o próprio Satanás, o que cegou ele. O que cegou ele, entendeu? O que cegou o entendimento deles, o que não permite que eles enxerguem. Eu entendo que é o Deus deste século, porque, na verdade, podemos talvez dizer que é o pecado, o Satanás, vamos dizer assim, é o que cegou eles, a meu modo de ver. É o que, no momento, está tirando ele da glória de Deus, né? É que no momento impede ele de enxergar a glória de Deus na face de Cristo. Impede a palavra Impede melhor. ele de enxergar, exatamente. O próprio pecado poderia também ser, irmão. Eu creio que também poderia ser o próprio pecado, né? O versículo o 4. Nesse comentário aqui, diz que é Satanás. Satanás tem várias referências aqui, né? De que diria que é Satanás. Tudo bem. Pode, né? O Satanás. O pecado é do Satanás, né? Mas eu creio que, resumidamente, podemos dizer que é o Satanás. É o pacote todo do mundo, né? É o pacote todo, né? Que impede ele de enxergar, né? Deixa eu ler. Qual é que você quer que leia, irmão? 4, do 7 ao 15, né? Eu vou ler. Obrigado. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em seu corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas a vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Ok. Faz parte do que nós já falamos, mas vamos comentar um pouquinho sobre isso. Nós temos um ministério glorioso, correto? O ministério nosso é glorioso, certo? Nós transmitimos a glória da nova aliança que está em Cristo Jesus, com o rosto desvendado, certo? Coração sem véu. Nós temos toda a liberdade de proclamar a glória da nova aliança em Cristo Jesus, que é a glória de Deus, né? Que é permanente. Muito bem. No entanto, nós fazemos isso em vasos de barro. Nós temos esse tesouro, essa glória, em vasos de barro. Porque nós somos, vamos dizer assim, barro, né? Nós somos pó, vamos dizer assim. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, por que nós somos de barro, vamos dizer assim? Porque nós estamos temos tesouro em vasos de barro, certo? Esses vasos de barro, eles sofrem. Jesus também não sofreu? Então, nós sofremos, olha só, atribulados,
porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, que Jesus também morreu. Um corpo humano. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, nós devemos nunca desanimar, mesmo em qualquer tribulação, porque essa tribulação que temos aqui é devido ao vaso de barro. Nós estamos em vaso de barro. Quem é que não fica doente? Certo? Quem é que não fica doente? Tem gente que nunca fica doente e, de repente, vai no hospital e morre de uma doença, vamos dizer assim. Certo? Todo mundo, quem é que não sofre uma coisa ou outra? Frio, calor, vamos dizer assim, né? Sofre perseguição, maltrato, crise econômica e assim por diante. Angústia de vários tipos. Ok. No entanto, tendo em mente que nós temos esse tesouro eterno, a gente não desanima. Muito ao contrário, a gente é consolado nessas angústias todas e, ao mesmo tempo, a gente consola outros que são angustiados. Porque, meu amigo, o Covid ataca cristão, mas também ataca não cristão. Câncer ataca cristão, mas também ataca não cristão. Crise econômica ataca cristão, mas também ataca não cristão. Só que o cristão tem consolo misericordioso, porque está nessa glória, nesse tesouro. Agora, ele, então, deve também consolar outros nas angústias dos outros, para que eles possam ter também essa glória, esse tesouro, porque senão, meu amigo, para eles, o inútil se torna desagradável, né? Nós somos úteis e agradáveis, vamos dizer assim, certo? Porque nós sabemos que nós vamos viver eternamente, mas eles não. Então, vamos levar isso para eles, certo? Mas é preciso crer nisso tudo, certo? Olha no versículo 13. O versículo 13, certo? Deixa eu ler um comentário aqui, que diz assim: Paulo permanecia fiel às suas convicções, não importava o custo, já falamos sobre isso. Não era um pragmático que modificaria a sua mensagem, para ajustá-la aos seus ouvintes, não. Ele estava convencido do poder de Deus de agir por meio da mensagem que ele pregava. Espírito da fé, certo? Eu criei, por isso é que falei. Uma citação da Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, de Salmo 116, 10. Salmo 116, 10. Em meio aos seus problemas, o salmista pediu a Deus com confiança que o libertasse de seus problemas. Ele podia pedir isso com confiança, porque cria que Deus responderia à sua oração. Então, Paulo está dizendo assim, eu criei, por isso é que falei. Então, eu criei no quê? Ele está dizendo. Em todo esse consolo misericordioso, mesmo em meio de toda essa tribulação, por isso é que eu falo. Por isso que eu falo. A gente vai... Qual o consolo que você dá para uma pessoa que está morrendo? Ou tem câncer e vai morrer de câncer? Ok? Qual o consolo? Bem, Vida o consolo... eterna. Hã? Vida eterna. Então, porque você crê na vida eterna, mesmo em tribulação aqui, então você fala a essa pessoa, olha, sim, nós somos pó, vasos de barro, sofremos todo tipo de problema na carne, mas há um consolo nessa tribulação, um consolo misericordioso, que vai nos levar à vida eterna. Então, aonde está esse consolo? Em Jesus Cristo, na nova aliança. Na nova aliança. Então, falou, eu criei, por isso é que falei. Certo?
Então, ele diz ainda no versículo 13, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. E todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundantes as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Reconhecendo esse consolo misericordioso, meu amigo, você vai agradecer a Deus por esse consolo, certo? E você vai também transmitir para que outros também agradeçam a Deus por esse consolo misericordioso. Certo? Porque, olha, todos nós vamos ficar mais velhos. Aliás, hoje você é um dia mais velho do que ontem. Amanhã você vai ser um dia mais velho que hoje. A gente faz aniversário, parabéns para você, nessa data querida. Só que cada aniversário que você faz, você está mais perto da morte, né? Irmão Enel, sabe qual é o meu lema? Ah. A cada dia, um dia menos na Terra e um dia mais perto de Cristo. Ok, exatamente. Então, esse consolo aí é um consolo misericordioso, porque nós estamos em vasos de barro. Meu amigo, isso aqui vai acabar. Então, na verdade, sim, que bom que a gente vive um dia a mais. Que bom que a gente vive um ano a mais, porque a outra opção não é boa. Certo? A outra opção não é boa. Se você não faz um ano a mais, meu amigo, a outra opção não é boa. É bom comemorar aniversário. É bom ter um ano a mais. É bom ter um dia a mais. Mas vamos lembrar que nós estamos num consolo misericordioso que tem a ver com a glória da nova aliança, e vamos transmitir esse consolo para todas as pessoas, porque a gente acredita nisso, a gente prega. Então, daí, novamente, a necessidade de aprender bem para pregar mais. Quanto mais você crê, mais você prega, mais você ensina. Ok? Faz sentido, não? Azemar? Queria saber se está aniversariando hoje. Está falando muito de aniversário. Você? Não, você. Não, hoje não. Não, Está não, não falando tô. aí. Não, hoje não, hoje não. É logo, logo. É logo, logo, mas É não é logo, hoje. logo, né? Vai ter bolo e tal, lá. Escuta, Quem vai aniversar logo, logo esse mês é a esposa de quem está falando para vocês aqui. Ah, é? Ah, Me então lembra tá aí, bom. eu não quero esquecer, me lembra aí, hein? Tá, eu vou lembrar todo dia. Qual o dia, seu Enio, que eu lhe lembro? Olha aí o dia. Olha, ela faz aniversário dia 17. É daqui uma semana, né? Tá perto. Tá, vou lhe lembrar. Agora, eu decidi dar um excelente presente de casamento para ela. Poxa Um vida. excelente presente de aniversário para ela. Lá Você vem a deu piada, para quer ela? ver? Ele Lá vem a você piada. deu? Eu casei É com muita ela. puxa-saco, viu, Barbosa? Ela vem a piada ali, quer ver? Vai vendo. Eu casei com ela no dia 16, como presente de aniversário. E, Nivaldo, Presente antecipado. Ele se deu para ela, Nivaldo. Não, mas eu ia dar- eu ia dar- Ele roubou ela. Você sabe que ele roubou. Eu ia Foi a dar mão ela. amada. Olha lá. Eu ia dar o presente no mesmo dia de aniversário, mas não achamos um local para ter o casamento. Então, teve que fazer antes e eu dei o aniversário, o presente antecipado. Mas É nada. Pão duro. agora ela quer mais presente. Ela quer outros presentes, quer dois Pão duro, presentes. pão duro. É. Se arrancar a moeda do N, o dinheiro do N é igual perna de cobra. Quem vê, morre. Alguém já viu perna de cobra? Ninguém nunca viu. Se vê, meu amigo. Ó, orelha de freira. Não, aqui eu sou econômico, já dei um presente, já mata as duas charadas. Já. Vamos lá. Quem lê aí agora? Eu ia Fala aí, Ademar. perguntar, eu até me esqueci, eu vou para. Esqueceu. Isso é castigo, viu? Então vamos lá. Quem lê para nós do 16 até o final do capítulo? Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa
leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando-nos para as coisas que vêm, mas para as que não vêm, porque as que vêm são temporais e as que não vêm são eternas. Ok, novamente, ainda pegando o gancho no que nós falamos, né? Por isso, não desanimamos. Entendeu? Porque mesmo em sofrimento, etc., tem esse consolo misericordioso, então não desanimamos, porque, olha, se a pessoa for olhar, se não tiver essa glória, meu amigo, a pessoa vai ficando velha e não vê nada no futuro, não vê nada no passado, é uma tristeza. Mas aquele que tem essa glória aí, que está nessa glória da nova aliança, certo? Esse consolo misericordioso, ele sabe que ele vai ter a vida eterna. Então, ele se consola e consola outros também, certo? Então, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, já acabei de falar, a gente vai ficando cada vez mais velho. Todos nós vamos ficando cada vez mais velhos, certo? Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Como? De glória em glória. Já falamos isso. Nessa glória da nova aliança. Porque a nossa leve e momentânea tribulação é leve porque a gente, vamos dizer assim, na pior das hipóteses, a gente vai morrer fisicamente. E momentânea porque acaba. Produz para nós eterno peso de glória. Então, ela é leve, ela é momentânea. O resultado dessa permanência, dessa perseverança nesse consolo misericordioso da nova aliança, certo? Essa leve tribulação se torna peso de glória, certo? Essa momentânea tribulação se transforma ou produz em eternidade. Então, de momentânea para eternidade, de leve para pesado. Glória, acima de toda comparação. Não tem como você comparar, certo? Não tem como comparar isso. Tem uma passagem muito interessante sobre isso também. Eu lembrei agora, eu não anotei aqui, mas eu vou... Romanos 8. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Romanos 8, no versículo 18. Romanos 8, 18. 8:18 diz assim: porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Entendeu? Então, não há como comparar. Aqui fala de comparação, está vendo no versículo 17? Acima de toda comparação. Eu tenho uma outra passagem aqui, deixa eu ver se é nisso que eu anotei. Essa de Romanos eu lembrei agora, mas eu tenho uma outra aqui. Deixa eu ver aqui. Não é bem, não é bem. Então, vamos Tiago 1,4 não serve, irmão? Tiago 1,4 não ajuda? Sim, pode ler aí. Podemos entender também nesse contexto. Leia para nós. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aqui no contexto, ele fala para os irmãos que considerem motivo de alegria, grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois Sim. vocês sabem que a aprovação da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa,
a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, a meu modo de ver, eu entendo que essa palavra provações aí não implica necessariamente sofrimento, mas também sofrimento. Pode haver sofrimento. E Paulo está falando aqui de sofrimento, a meu modo de ver. Ok? O que encaixa lá em Tiago também. Mas aqui, especificamente, a provação seria sofrimento, perseverança na provação, para que a gente seja perfeito, íntegro e nada deficiente, ou seja, para que a gente vá para o céu. Porque a somatória das aprovações nas provações leva ao céu. Muito bem. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, nas coisas que são vistas com os olhos, mas que se não veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Por exemplo, vamos supor que você tem o vírus, certo? Você vai atentar para o vírus, que é passageiro, temporal, ou você vai atentar para a vida eterna, certo? Você tem uma crise econômica. Você vai atentar para a crise econômica ou vai atentar para o fato que há uma vida eterna esperando onde não há crise nenhuma e assim por diante. Então, nós não devemos atentar nas coisas que se veem, mesmo qualquer coisa que se vê, né? A minha casa, ai, que maravilha, ai, minha casa, mas espera aí. E a mansão lá no céu? E a mansão lá no céu? Vamos atentar para a mansão lá no céu. Não quer dizer que a mansão aqui na Terra não é importante. É, claro. É claro que é. Vamos morar nela. Mas devemos atentar para a mansão lá no céu. Em outras palavras, a glória da nova aliança é uma glória permanente, certo? Ela é eterna. A glória aqui, qualquer glória aqui, é temporal, certo? E a glória da velha aliança, certo? Como falei, não podia nem ser vista. Mas nós podemos ver a glória da nova aliança, porque nosso rosto é desvendado, nosso coração é desvendado. Mas não só somos consolados misericordiosamente com a glória da nova aliança, como também devemos consolar misericordiosamente com a glória da nova aliança outros, irmãos e não irmãos. Aos não irmãos vamos pregar o evangelho, a glória. E aos irmãos vamos motivar eles a permanecer firmes. Ainda mais agora, com esse Covid, certo? Agora com essa pandemia, nós temos muitos irmãos que desanimaram, certo? Muita gente desanimada, não só irmãos, não irmãos também, certo? Então, o que acontece? Nós devemos ir atrás desse irmão e falar, meu irmão, isso é passageiro, isso é temporal, certo? Pense na vida eterna. Pense que você está no consolo misericordioso da nova aliança, que é permanente. Não deixe que essa coisa temporal do Covid, ou seja lá o que for, certo? Desviar você dessa atenção tendo a ver com a vida eterna. Entendeu? Então, nós precisamos de não só termos o consolo, nós temos o consolo misericordioso, mas também devemos transmitir esse consolo misericordioso. Paulo está fazendo exatamente isso. E para quem que ele está falando isso? Para os coríntios e os acaios, de uma maneira geral. E lá em Corinto, ele tinha falsos apóstolos que lutavam contra ele. Combatiam ele. Entendeu? Queriam a carta de recomendação lá de Jerusalém, etc, etc, etc. Sinais, que sinal você tem, que prova você tem que ser apóstolo, etc, etc. E assim por diante, ok? Tribulação. Todos nós temos tribulação. Todos nós temos tribulação no nosso trabalho, na nossa caminhada cristã. Mas temos o consolo misericordioso,
vamos permanecer, perseverar, e vamos, eventualmente, também, nessa perseverança, levar esse consolo misericordioso da nova aliança àqueles que não a têm. Ok? Hein, Enio? Oi. Interessante lá, quando eu relendo aqui o capítulo 4, lá no versículo 12, né, quando Paulo diz assim, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E aí a gente pode ver que ele falando isso para os coríntios em relação de eles propagarem e estarem colocando em risco a sua vida por causa da propagação gloriosa, né, do evangelho ou da nova aliança, e os coríntios tendo a vida no sentido que eles já são resultado, né, Sim. desse ministério glorioso de Paulo, levando até eles o consolo, né, no Sim. sentido de que eles estavam numa condição adversa no pecado, nesse mundo, e aí Paulo, por meio da pregação, trouxe eles para uma condição gloriosa por meio do evangelho, né? Da propagação do evangelho. Nota 10. Nota 10. Eu entendo o seguinte. Eu entendo o seguinte. Eu entendo que Paulo diz que em nós opera a morte. Paulo estava sempre correndo perigo de morte na propagação do consolo misericordioso da nova aliança. Sempre. Ele, olha, ele está aqui, a meu modo de ver, na quarta viagem. Na quarta viagem. Mas antes, olha, quando ele ainda estava em Damasco, ele teve que fugir. Queriam matar ele em Damasco. Isso antes da primeira viagem. Porque a primeira viagem foi de Antioquia da Síria. Aí ele foi para Jerusalém, quiseram matar ele em Jerusalém também. Certo? Aí ele foi para Antioquia da Síria, fez a primeira viagem, apedrejaram ele e deram ele por morto. Deram ele por morto, lá em Listra, né? Lá na Galácia. Certo? E isso já na primeira viagem. Na primeira viagem. Certo? Na segunda viagem, ele foi preso. Ele foi preso e açoitado em Filipos. Foi perseguido em Tessalônica, fugiu. Foi perseguido em Bereia, fugiu. Aí, na terceira viagem missionária, ele está em Éfeso. Aí, aquele problema lá que nós falamos, que ele lutou com feras, etc, etc. Certo? Então, agora ele está na Macedônia. Então, ele falou, sempre corremos, mas não desanimamos, de jeito nenhum. Não desanimamos. Nós levamos o consolo misericordioso da nova aliança. E levando vida para vocês, porque esse consolo misericordioso é vida. Vida agora e vida eterna. Então, nós corremos morte. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. E tem muito pregador que desiste facilmente do trabalho, né? Por pouca perseguição. Lembra aqueles do segundo tipo lá da parábola do semeador que abandonaram por causa de perseguição? Fala. Por que Paulo não desistia? Ele falou isso lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10 em diante. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, e quer também participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Em outras palavras, Cristo desistiu? Paulo também não. Ok. Muito bem. Uma boa passagem essa aí mesmo. É ser como Cristo até mesmo no sofrimento. Muito bem. Vamos, está dando tempo aqui, vamos terminando. Zemar. Então, essa passagem que o Giovanni falou, ele também, de Filipenses, ele pode se estender também no 4, lá, 4, 10 e diante, naquilo, todo eu posto naquilo que fortalece, também pode ser estendido ali? Sim, sim. Tudo pode naquele que me fortalece, sim, porque Paulo está dizendo que ele pregava o evangelho tanto em tribulação, tanto em abundância como em escassez, né? E ele estava em escassez antes de receber a ajuda dos filipenses. Sim, sim, tudo pode aqui me fortalece. Eu prego o evangelho independentemente da minha condição. Nesse caso, lá de Filipenses, nessa passagem, da condição econômica.
na escassez Agora, e na abundância. irmão Hélio, deixa eu fazer um comentário assim, muito particular. Por exemplo, você sabe que, na minha opinião, o apóstolo Paulo foi o apóstolo, né? O apóstolo, vamos dizer assim. Então, você imagina só, você for ser aluno de Jesus Cristo 3 anos, 3 anos você ser aluno de Jesus, ele já era PhD, ser aluno de Jesus Cristo. Jesus Cristo deve dizer, olha, vai, não te preocupa, eu estou contigo. Não era mesmo para ele ficar com medo de nada, né? Ele fez pós-doutorado, né? Pois é. Aí, outra coisa, ó, 3 anos com Jesus Cristo, Jesus disse, ó, não era para ele não ter medo de nada mesmo, não, entendeu? Já pensou, se eu tivesse 3 anos com Jesus Cristo, não iria ter medo de nada. Não, Já mesmo. pensou? Verdade. Ótimo. Ei, Boa observação. Fala. em relação a esse sofrimento de Paulo, lembra lá o chamado de Jesus, quando ele fala para Ananias, né? Este, para mim, vai ser instrumento, né, para levar, e eu lhe mostrarei o quanto importa ele sofrer pelo meu nome, né? Como ele declara para Ananias lá no capítulo 9 de Atos. Sim, é verdade. E ele nunca abandonou. O ponto aqui é a perseverança, porque se você perseverar, você é consolado misericordiosamente. E você tem condições de consolar misericordiosamente, porque você perseverou e leva esse consolo misericordioso a outro. Se você desistir, você não, nem só você não é consolado, como você não leva, porque desistiu. Muito bem. Azemar, apesar de ele ser PhD, Jesus também no Getsemane sentiu medo. O próprio Deus. A coisa aqui na Terra é diferente. Sim. Pô, esse aí é um caso muito pontual, né? Eu realmente, né, não tenho medo, mas aí eu entendo que esse medo que Jesus Cristo deixou foi um legado para você, para o ser humano também, né? Que todo ser humano tem que ter um medo, né? Eu tenho medo. Não, eu estou falando, não está certo isso aqui, mas não era para ele ter, volta e meia ter medo, nem falar isso. Não, eu estou amparado por Jesus Cristo, sou aluno dele 3 anos, sou queridinho dele lá. Vou ter medo, mas, quer dizer, há alguns momentos, mas no resto não vou ter medo, né? Mas é por isso que ele enfrentou todo aquele pessoal lá, né? Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Exatamente, né? Então, agora, irmão Enio, agora me lembrei daquela pergunta, você lembra que eu tinha me esquecido? Rapidinho. Nesse que, por exemplo, as pessoas que temos a graça, tudo direitinho aí, o cristão, que não leva a mensagem à frente também para as outras pessoas que não precisam dessa graça, eles vão ser, de um modo geral, eles vão ter algo negativo, né, para eles, né? Sim, eu diria que sim, né? Eu diria que sim, porque, na verdade, tem uma passagem aqui muito interessante. Espera aí, aqui em 2 Coríntios, aqui, no versículo 13 do capítulo 4, eu criei, por isso é que falei. Então, quanto mais você crê, mais você propaga. Então, se alguém não está propagando, parece que a fé dele é pequena, e eu acho que ele vai ter que responder por isso. Por que a fé dele não... Por que ele não cresce? Porque no contexto dessa glória aqui da nova aliança, nós somos transformados de glória em glória. É um processo de crescimento. Todo aquele que está nesse contexto, ele vai crescer, e a maneira que ele cresce vai propagar mais e mais. Não tem como parar. Quem está nessa glória vai continuar crescendo e vai propagando a maneira que vai crescendo. É por isso que ele diz que não tem vergonha do evangelho, né? Também está vinculado a isso, né? Também. Muito bem, prazer em vê-los. Vocês já jantaram, eu vou jantar. Eu vou jantar ainda, vou jantar também, estou acompanhando o professor aí. Do trabalho aí. Ok. Prazer em vê-los. Quem é que vai fazer a oração final para nós? Sou eu. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós agradecemos pelas bênçãos do Senhor
Sabemos, ó Pai, que é uma grande bênção estar agora reunidos com os nossos irmãos, aprendendo, ó Pai, esse estudo maravilhoso que nosso irmão Enio tem transmitido para nós, sempre, ó Pai, com todo esse empenho e esse esforço. Nos dê sabedoria, Senhor, para que todo o conhecimento que nós temos adquirido durante esse período se converta em prática, porque nós sabemos, ó Pai, como nós vimos nos estudos e como nós vimos como nosso irmão Enio, que é necessário, ó Pai, que a gente transmita para outras pessoas, porque nós sabemos que existem muitas pessoas que precisam ser consoladas pelo Senhor. E a palavra do Senhor, ó Pai, nos consola, e nós sabemos, ó Pai, também que a palavra do Senhor nos salva, que possamos fazer a sua vontade sempre, que possamos, ó Pai, aprender cada vez mais, mas também colocar em prática em nossas vidas, porque nós sabemos, ó Pai, quantas pessoas precisam ouvir a palavra da forma com que ela é. Muito obrigado, Senhor, por essas oportunidades que o Senhor tem dado a cada um de nós, pelo empenho de nosso irmão Enio. Então, nós pedimos que o Senhor esteja concedendo cada vez mais anos de vidas a ele, Senhor, e que possamos sempre estarmos reunidos para aprender, porque nós sabemos que é isso que o Senhor quer de cada um de nós, porque nós queremos também, Senhor, viver eternamente ao seu lado. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento e que possamos fazer a vontade do Senhor sempre. Esteja conosco, Pai, não somente hoje, todos os dias, até o fim de nossas vidas. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, Doni. Como é que está a sua sogra? Tá bem, Enio. Tá bem. Essa semana ela tá bem, sim. Graças a Deus. Tá comendo bem, que é importante, porque ela perdeu muitos quilos, né? E tá com o coração fraco, mas como ela está comendo, isso já ajuda muito. Boa noite, irmãos. Amém. Amém, Doni. Boa noite, irmãos. Bom Obrigada, estar com irmão Enio, vocês. pela aula. Valeu, Maná. Tchau, dona Hilde. Dona Renato, Hilde, fazer a Jéssica, cheque, obrigado, né? Doni. Obrigado, Obrigado. Renata. Deus abençoe, irmão. Obrigado, Boa Enio. janta. Uma boa janta aí. Boa janta para Bom você. descanso. Tchau. Ô, Lica, você Obrigada. podia ficar quietinha todo estudo, viu, Lica? O que é que eu estou fazendo agora? Fica quietinha todo estudo, de segunda e terça também, não fica, de quinta-feira você fica quietinha, não fala nada. Olha que maravilha. Também é verdade. Verdade. Eu coloquei essa cláusula lá no contrato, lá, Barbosa. Ah, valeu, irmão, obrigado. Barbosa, eu preciso Olha aí, aprender com o Alessandro, viu? Alessandro, Alessandro, eu preciso aprender porque com a você. aula Como é que foi faz isso? boa e foi bem explicada, por isso. Ah, E o Barbosa para atrapalhar, né, seu Essa Enio? é a melhor vendo? secretária que Não, tem. não troca essa secretária, não, viu? Não, nessa aí meu não. amigo. Se o Eu Barbosa acho que ela para recebeu, atrapalhar. Nivaldo, eu acho que ela Olha lá. recebeu uns dólares hoje. É, não vai vendo. Ó, ela tá se enchendo. Pega um alfinete para furar ela. Tá vai explodir aí. Fala muito aí. Vai caber na tela. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Falou, um abraço. Valeu, Irmão. Alessandro. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Sara. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.